Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do GDcast. Para você que está nos assistindo, pode se inscrever no canal e compartilhar também com os amigos, porque aqui no GDcast nós sempre trazemos profissionais que possam agregar conhecimento para nós e também trazendo suas histórias de vida. Hoje o nosso GDcast vai ser em comemoração aos 20 anos do Grupo Digna. E para falar desse assunto, ninguém melhor do que Dona Lindalva Dias, a fundadora e presidente do Plano Digna. Dona Lindalva, seja muito bem-vinda. Oi, Daniel, tudo bem? Você está bem, né? Tudo bem, tudo em paz. Que honra ter a senhora aqui com a gente. Ai, Daniel, a honra é toda minha, viu? Nós sabemos que há quase 20 anos atrás, a senhora fundou o Plano Digna. Sabemos que foi algo muito desafiador, porque na época muitas pessoas, inclusive, não queriam saber sobre planos funerários, né? Elas tinham uma certa aversão que eu considero que hoje esse tabu já está mais quebrado, né? Então as pessoas já param para ouvir quem está vendendo um plano funerário. Quais foram os grandes desafios que a senhora enfrentou durante esse começo da empresa? Foram vários desafios. Por ser algo novo, tudo que é novo causa um certo desconforto, né? As pessoas acostumadas no tradicional geralmente não querem apostar em algo diferente, não é? O novo causa impacto, mas isso não nos amedrontou, não. Já estava, vamos dizer assim, nós já estávamos no barco, tinha que botar para navegar. Como tudo na vida, né, tem altos e baixos, o Digna enfrentou muito isso, mas com o tempo, com o nosso trabalho, mostrando como a seriedade de tudo, que desde o começo o Digna foi criado para dar conforto, credibilidade nesta hora mais difícil que a pessoa precisa. Então, quando as pessoas entenderam e viram o trabalho, aí aderiram, Daniel. O profissionalismo gerou muita credibilidade, né? É isso. O acolhimento, o cuidado que a empresa sempre teve com as famílias enlutadas gerou uma credibilidade muito grande e a gente observa o resultado disso tudo hoje, por exemplo, quando nós vemos um cliente na rua, alguma pessoa que pergunta, nos questiona informações sobre o plano porque quer fazer o plano, diferente de tempos atrás em que tivemos até alguns casos em que algumas pessoas colocaram nossos vendedores para correr, né? É verdade. Eu não quero comprar isso não, que isso é um agouro, porque você está querendo me vender algo que, quando eu morrer, pode ir embora, eu não quero saber disso. Então foram vários desafios, Daniel. No começo, lá quando a gente começou a fazer as propagandas na televisão, algo muito desafiador é porque nós tínhamos pouca coisa para falar. Era sobre o atendimento funerário e alguns parceiros que ofereciam descontos, né? E hoje isso é bem diferente, porque hoje, na realidade, o Digna é uma plataforma de serviços. Mas também nós oferecemos serviços, por exemplo, que é um sucesso, como o serviço de telemedicina, em que as pessoas podem fazer uma consulta virtual com o médico, principalmente de casa, né? E isso facilita muito para as pessoas, principalmente, que moram em cidades mais afastadas, né? Ou então moram na zona rural. Então isso facilita muito. E além da telemedicina, temos uma plataforma de cursos em que o nosso cliente tem acesso a vários cursos com certificado. Então hoje ficou bem mais fácil e mais, vamos dizer, atrativo para falar sobre o nosso produto, que é o Plano Digna. Porque uma das coisas que o Digna queria é que não fosse só esse serviço funerário, mas que a gente cuidasse da carteira dos nossos clientes. E esse cuidado, Daniel, se estenda a esse serviço que você falou e mais outros que a gente pensa muito no nosso cliente. O que é que nós podemos fazer por essas pessoas? Não só aquele serviço, como a gente já falou, não, mas é um leque de outras oportunidades, de outros serviços que o Digna oferece em todos os setores. Por exemplo, a senhora falando em serviços, me lembrou também um serviço que é oferecido, que são os equipamentos convalescentes, onde as pessoas têm acesso à cadeira de rodas, à cadeira de banho, a muletas, né? E
às vezes, vamos dizer assim, quando a pessoa sofre um acidente, ela vai precisar de uma cadeira de rodas por um certo tempo. Não vai usar, né, na maioria das vezes, não vai usar para sempre. Então, quando ela termina aquele período em que ela necessitava de uma cadeira de rodas, se ela comprasse essa cadeira de rodas, ela ia ficar com a cadeira e não ia ter sem utilidade, sem serventia, né? E com essa disponibilidade que o Digna oferece, ela utiliza enquanto necessário e depois pode devolver para o Digna. É verdade. Isso é um cuidado também. É aquele olhar, vamos dizer assim, de gratidão pelo nosso cliente, por acreditarem no nosso serviço, e aquele cuidado que o Digna nasceu tendo como base saber cuidar. O que é saber cuidar? Em todos os setores. Nós cuidamos dos nossos clientes com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação. Temos também os sorteios que você, não é, sabe, aquele sorteio que você está por dentro e você vai na casa e o povo adora, e como é lindo que eu acho aquilo. Principalmente quando é uma pessoa de uma situação financeira de necessidade. É isso. Não tem nada a ver com o plano funerário. O plano funerário é uma coisa. Esses outros serviços é somente, vamos dizer assim, é como que fosse um presente que é dado pelo grupo aos nossos clientes. Numa relação diferente. Diferente, completamente diferente. Mas de cuidado também nisso, porque não é só você usar o trabalho funerário, não. O Digna ultrapassou há muito isso. Então nós trabalhamos com a emoção em vários sentidos. Em vários sentidos, é isso. Porque tem a emoção da perda de um ente querido e tem a emoção também de você ser sorteado, de ganhar um prêmio. É isso, de sentir-se valorizado, cuidado pelo grupo. Então cria uma relação assim, mais estreita. Eu sei que eu estou no lugar certo, com as pessoas certas e fazendo o que é certo. A senhora é uma mulher muito religiosa, né? E em se tratando de emoções, as pessoas estão passando por uma dificuldade, por um momento difícil, que é a perda de um ente querido. Qual a opinião que a senhora tem sobre a força que a religiosidade tem nesse processo do luto? Ô Daniel, isso é uma das coisas mais importantes, porque todos nós entendemos que nascemos, crescemos, reproduzimos ou não e morremos. Então, esta força interior é a tua fé, é o que te faz ver mais longe, é o que te faz sentir que nada acaba aqui, tudo tem uma continuidade. Então, para aquelas pessoas, é muito importante saberem que só passaram de um estado para outro, mas que tudo continua, a vida continua. Nós somos tão perfeitos que não podemos acabar assim. Tem uma continuidade lá. O próprio Deus nos disse: eu vou preparar a morada de vocês. Então é a nossa morada. Nós somos pessoas, vamos dizer assim, divinas, que estamos vivendo uma experiência humana. Mas nós não pertencemos aqui à Terra, nós pertencemos ao céu. Outro dia, inclusive, eu ouvi alguém falando de uma forma bem interessante, e eu nunca mais esqueci, e guardo comigo, que geralmente as pessoas falam assim: faz 10 anos que fulano faleceu. Faz 10 anos que minha tia, meu pai, meu irmão faleceu. E vi uma pessoa falando assim: hoje é aniversário de 10 anos da vida eterna do meu pai. É o certo. É o certo. É o certo, porque nós não morremos. Eu digo assim... O que gera uma sensação de continuidade. É continuidade, mas as pessoas ainda não entenderam este lado. Quando eu digo, eu amei muito meu pai, você não amou seu pai, você continua amando seu pai. Está entendendo? Só que, enquanto ele esteve aqui, presença física era uma coisa. Só que,
aquela pessoa continua viva. Ela não morreu. Então eu não posso dizer, ela era uma pessoa boa. Enquanto esteve na Terra, ela foi uma pessoa maravilhosa. E continua sendo assim, porque ela simplesmente só passou daqui para lá. É assim que eu penso. E durante os trabalhos que nós fazemos, inclusive aqui na empresa, em cerimônias de despedidas, né, em que eu já participei de várias, eu sempre tento passar isso para a família, o que nós estamos falando aqui, de que aquele momento é um dos últimos momentos que nós vamos ver a presença física daquela pessoa. Então, não vamos deixar esse momento, o último momento, que seja um momento triste. Vamos tentar virar a chave, vamos fazer o seguinte, vamos transformar este momento de lamentação num momento de homenagem. De entrega. É claro que a tristeza, a saudade vai machucar? Vai. Mas vamos transformar numa linda homenagem? Uma homenagem ali, aquela pessoa simplesmente cumpriu a sua missão, ou não, ninguém sabe, mas aquilo ali, Daniel, simplesmente é a consciência de que você veio não para ficar, mas você veio para evoluir, para crescer. E isso continua lá no plano divino. Que nós não sabemos, pelos olhos da fé, é que a gente, quem é católico, ou espírita, ou seja, o que for, tem a sua visão de continuidade. A minha visão de continuidade, como eu sou católica, apostólica, humana, é que tudo vai continuar. Nós somos passageiros só. Nós passamos por esse mundo. Então, que passamos por aqui fazendo o melhor, construindo pontes e não separando. Então, dentro desse contexto de pensamento que a senhora fez, eu sempre procuro conscientizar a família no sentido de que não vamos lamentar o que aconteceu. Vamos agradecer o que existiu. Agradecer a vida daquela pessoa. Aquela pessoa deixou tanta coisa, aquela pessoa tem uma história, aquela pessoa viveu. Isso é bonito, entendeu? Uns vivem bem, outros não tão bem. Mas a vida, Daniel, é a coisa mais preciosa, é o dom mais precioso que Deus nos deu. Mas na correria do dia a dia, com tantas coisas que nós temos, tantos compromissos, nós esquecemos esse lado lindo da vida. A vida, gente, devia ser olhada como algo primaveril. O que é algo primaveril? Onde você vê o que tem de lindo na vida. Os jardins, os pássaros, as borboletas. Uma vida leve. As pessoas esquecem simplesmente de viver, de apreciar o belo. Entendeu? E quando chega naquela hora de dar valor às pessoas, de cuidarem melhor, de agradarem mais, aí quando chega nessa hora, aí para essa pessoa é uma despedida mesmo, dolorosa. Entendeu? A grande diferença é que se a gente cuidasse mais, a gente valorizasse mais aquelas pessoas, a gente teria vivido uma coisa muito linda, perfeita, e só ia entregar ao Pai. E, dona Lindalva, falando um pouco mais desse tempo, né, em que a senhora, desde a fundação do Digna até hoje, eu queria que a senhora falasse para os nossos telespectadores, existe alguma história durante esse tempo todo marcante que a senhora não se esquece, de algum atendimento que nós fizemos? Ai, Daniel, são tantos que as pessoas chegam chorando e vai dizendo assim, meu Deus, eu nunca esperei na minha vida dar um sepultamento como eu dei a meu pai, a minha irmã, a minha mãe. Eu nunca imaginei. Uma das grandes preocupações que eu tinha era essa, meu Deus, se morrer, tá lá, já está ficando velha. Eu não tenho condição de fazer, porque os custos são altos, são muito altos. E quando o Digna faz aquele trabalho, Daniel, as pessoas chegam chorando, já vi muita gente me abraçar e dizer, obrigada, dona Lindalva, por ter dado uma hora tão linda, tanta coisa linda que eu pude oferecer a meu ente querido. Essa hora digna dessa despedida tão maravilhosa. Então isso é
é compensador, Daniel. E, dona Lindalva, nós aqui do GDcast gostaríamos muito de agradecer a sua presença aqui conosco, compartilhando conosco tantas experiências, né? Tantas palavras sábias também, essa filosofia de solidariedade que a senhora implantou, né, nas raízes do Digna, do Plano Digna, e eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para as pessoas que estão assistindo a gente, e no finalzinho a senhora falar também, dentro dessa mensagem, uma mensagem para quem ainda não tem o Plano Digna. Olha, Daniel, não foi Lindalva, e nunca vai ser Lindalva, que tem o merecimento disso tudo. Porque uma coisa é você criar algo, e outra coisa são as pessoas que vêm para tomar conta, para dar continuidade. Então o mérito não é meu, nunca foi meu. O mérito todo, que eu agradeço aqui de coração, são todos os funcionários, todas aquelas pessoas que estão na linha de frente cuidando disso. É o vendedor que sai, é aquela pessoa que vai na tua casa, é aquela pessoa que diz, olha, faleceu fulano. São estas pessoas que fazem o trabalho, Daniel. Não sou eu, nunca vai ser eu, João Pedro, Renato, não. Porque nós demos somente, vamos dizer, o pontapé inicial. Mas a minha gratidão, primeiro a Deus, porque eu acho que tudo é plano divino. Olhando para trás eu sinto isso, que tudo estava planejado lá. E vocês que dão continuidade. Então minha gratidão é a vocês que vestiram a camisa, que acreditaram, que, vamos dizer assim, que estão se doando cada dia para que isto aconteça. Está entendendo? E as pessoas que não têm o Digna, eu digo uma coisa, gente. Procurem, porque aqui vocês vão encontrar continuidade da casa de vocês. Aqui vocês vão ser acolhidos, respeitados. Como tem cliente nosso que diz, né? Quem não tem o Digna, cuide em fazer. Cuide em fazer. Venha para cá. É nosso, é grande, aqui pode confiar. Como era que a gente dizia no começo, Daniel? Diz aí. Digna, este é da terra, é grande, você pode confiar. Então pode confiar, este é nosso. Não é meu, não é seu, não é isso tudo é nosso. E continuando o nosso podcast em comemoração aos 20 anos do Grupo Digna, nós recebemos aqui uma figura ilustre no contexto da gestão do Digna, uma pessoa que vive o Digna por dentro, com os desafios, com as transformações que o segmento funerário traz. Nós vamos falar com certeza com João Pedro Rocha. João, seja muito bem-vindo. Obrigado, Dani. Muito obrigado pelas suas palavras aí, pela apresentação. É uma honra estar aqui concedendo essa entrevista ou conversa, né? Em comemoração dos 20 anos aí do nosso grupo. Eu acho que é uma data importante, marcante aí para a nossa história. Quem é João Pedro Rocha? Em relação ao grupo, eu posso dizer que romanticamente falando, sou um apaixonado pelo segmento funerário, segmento que nós atuamos. Até porque minha vida profissional, boa parte dela foi aqui dentro, né? Comecei muito cedo, com 18 anos. Fiz o curso de administração de empresas, depois fiz algumas especializações na área de finanças, de gestão empresarial, mas sempre voltado para o negócio do luto, né? Então, assim, foi realmente uma paixão à primeira vista, como eu disse. Não sonhava em trabalhar numa empresa funerária, mas desde muito cedo, aos 18 anos, eu comecei esse desafio, comecei esse trabalho de gestão aqui no grupo. E eu acho que a empresa, eu cresci junto com ela, né? Então a minha história, ela se confunde muito com a história do Grupo Digna. A gente queria saber de você, quando você se deparou com essa responsabilidade de gerir esse grupo, o que é que você viu pela sua frente, quais foram os seus desafios? Dani, sua pergunta é até certo ponto complexa, né? Porque fala sobre toda uma história e agradeço suas palavras assim, em relação a mim, mas eu acho que o ponto principal da nossa empresa, ela não está necessariamente na centralização da tomada de decisão e da estratégia somente na diretoria, nos executivos. Eu acho que uma coisa que desde o começo, desde a inauguração da empresa, ela visou muito ter um time bom.
Então, ao longo desses 20 anos do Digna, do Parque da Paz, eu acho que sempre foi buscada excelência. Pensar fora da caixa, olhar o que o segmento funerário fazia e tentar fazer diferente. Isso em relação à estrutura, em relação às pessoas. E por ser uma empresa prestadora de serviço e, sobretudo, prestar um serviço no momento onde as pessoas, assim, mais estão com dor, você tem que ter profissionais especiais. Isso na ponta, né, na prestação de serviço, mas também, óbvio, no que a gente chama aqui na gestão de back-office, né? Em toda a estrutura que tem por trás, administrativa, para sustentar toda a nossa prestação de serviço. O Digna já nasceu diferenciado porque ele pensou fora da caixa. Ele pensou de maneira diferente do que o mercado funerário fazia. Tanto quando inaugurou o cemitério, que já era um cemitério. Foi o primeiro cemitério-parque do interior do Nordeste. Fomos o primeiro crematório também do interior do Nordeste. O próprio plano e a funerária nasceram também com a roupa, com a cara diferente. E, com o passar dos anos, uma marca da nossa empresa foi investir em pessoas. Eu acho que a gente sempre quis, assim, os melhores profissionais. E no começo, óbvio, a gente sempre teve uma certa barreira, até por conta do preconceito que a sociedade tem com a atividade funerária. Então era difícil. Às vezes a gente ia fazer um processo seletivo e quando dizia que era para o Digna, o pessoal fazia uma ligação já que era do setor funerário, tinha muitos candidatos que não queriam nem participar. E ao longo dos anos, eu acho que nós somos persistentes em relação a isso, a ter um foco muito grande na melhoria contínua, na gestão, na estruturação da empresa como um negócio, investindo em práticas de gestão que fomos aprender fora, trazendo melhores práticas aqui para dentro do nosso negócio. E ao longo desse tempo, a própria sociedade ela foi observando o Digna de uma forma diferente. Então hoje nós somos GPTW, um dos melhores lugares para trabalhar na Paraíba, pelo 7º ou 8º ano consecutivo, uma das melhores empresas para se trabalhar. Eu ia falar justamente sobre isso, que o sucesso dessa forma de gestão em procurar as melhores práticas, os melhores profissionais, ela ganha uma chancela a partir do momento em que o Grupo Digna recebe várias certificações, dentre elas, inclusive, o Prêmio de Qualidade e Excelência, o Prêmio de Empresa Acolhedora e também o GPTW, que são as melhores práticas e onde se torna um dos melhores lugares para se trabalhar no nosso estado, que eu sei que se fosse concorrer com os outros estados também não ficaria de fora, né? Isso chancela essa gestão, essa forma de pensar? Sim, porque é uma instituição que é a maior instituição do mundo, o GPTW, no que se refere a clima organizacional. Então, quando você submete a tua empresa a essa certificação, existe uma pesquisa que os colaboradores fazem e dizem exatamente quais são os pontos que estamos no caminho certo ou aqueles que precisam melhorar. Tudo isso. E você conseguir essa certificação é difícil, não é fácil. Você, de fato, tem que ser um bom ambiente para se trabalhar e tem que ter práticas. Então, não é só um ambiente onde todo mundo é feliz. A gente está falando de práticas de gestão de pessoas. E ter o selo, ele se chancela isso quando as pessoas veem uma empresa de segmento funerário, que muita gente pensa que só existe 2 sofrimentos, né? Com a certificação de que é um bom ambiente para se trabalhar, já chama atenção. Né? Na realidade, existe uma preocupação, e é aí que a gente observa com o GPTW, que não existe só a preocupação com o cliente externo, que é o cliente do plano, mas também com o cliente interno, que são os colaboradores. Claro, somos uma prestadora de serviço. É gente cuidando de gente. Então, não tinha como nós sermos excelentes no cuidado ao cliente se você não cuida bem do teu primeiro cliente, que é o colaborador. Então, nós nos esforçamos muito para trazer uma boa qualidade de vida do colaborador aqui dentro, cumprir com toda a questão de segurança do trabalho, que muitas das nossas profissões aqui dentro existem riscos e existe um cuidado especial em relação a isso, no desenvolvimento, na atração de talentos. Então, de fato, existe um esforço muito grande para que o Grupo Digna continue sendo competitivo no mercado de trabalho, continue atraindo bons profissionais para trabalhar aqui conosco, mantendo os talentos que nós temos aqui, desenvolvendo as pessoas e se diferenciando em relação a isso. E continuando quebrando alguns paradigmas, né? De que um ambiente
de uma empresa que trabalha no setor funerário não poderia ser um bom ambiente para se trabalhar. Então, esse é um foco importante e o GPTW, eu acho que ele chancela isso. Mas não adiantaria a gente ter um selo se não fosse uma prática. E eu me incluo também, nós que fazemos parte dessa história, a gente consegue observar muito bem essa quebra de tabu, por exemplo, porque no começo da empresa, alguns anos atrás, nós tínhamos uma dificuldade muito grande para conseguir colaboradores, principalmente, vamos dizer, uma função, dar um exemplo, como agente funerário. E hoje, muitas pessoas almejam fazer parte da nossa equipe e a gente tem aí recebido muitos currículos para fazer parte dessa empresa, né? E as pessoas colocam lá no objetivo, fazerem parte de uma grande empresa na cidade, no estado, no Brasil, dentro do segmento. Cara, pois é, isso é um orgulho muito grande, assim. Lá atrás era muito difícil, de fato, a gente conseguir, sobretudo, como você falou, alguém para trabalhar diretamente lidando com o atendimento funerário, né? E eu acho que, nesse sentido, o nosso grupo ele foi inovador. Ele mudou realmente esse paradigma na cidade, ou na região onde nós atuamos, de que trabalhar com isso não era digno. E, pelo contrário, existe uma dignidade muito grande. Então, nós temos muito respeito por quem é agente funerário, tanatopraxista, remocista, o pessoal lá os nossos sepultadores lá no Parque da Paz, falando especificamente sobre quem está na linha de frente lá do atendimento funerário, e até certo ponto eles eram colocados absolutamente de lado. Assim. Eu lembro lá, há tempos atrás, que tinham profissionais desses que sofriam preconceito até dentro da própria casa. Então, eu acho que foi um trabalho que nós fizemos muito grande para melhorar as condições de trabalho dessas pessoas, dar treinamento, profissionalizar e dar orgulho, gerar orgulho da função que eles exercem, que a gente está falando de funções que são absolutamente essenciais para a sociedade. Eu vou te fazer uma pergunta, agora mudando um pouco o viés, porque eu tenho certeza que é a curiosidade de muitas pessoas que estão assistindo a gente. Como é, na sua forma de gestão, que uma empresa funerária investe em tecnologia, João Pedro? Dani, não é minha área direta, tecnologia, mas nós temos que saber o momento que o mundo está. Né? O mundo está passando por uma transformação tecnológica e atualmente, por exemplo, com inteligência artificial e tal, dizem que é a nova fronteira aí a nova revolução industrial. E o negócio funerário, ele é um negócio como outro qualquer. A nível de gestão, exige os mesmos cuidados, e quando se fala de conexão com os clientes, cada vez mais essa conexão, eu acho que ela não deve nunca deixar de ser humanizada, mas a gente tem que estender, aumentar, diversificar os canais de relacionamento. O que eu acho que pra gente hoje é um desafio maior, Sem dúvida, imagina. Nós temos uma quantidade de clientes aí muito grande, pessoas que têm cada vez mais entrado no mundo digital, né? Fala-se muito sobre os últimos anos que bancarizou muitas pessoas. Então, hoje as pessoas não saem mais de casa para pagar um boleto, para pagar via celular, meios de pagamento, como o Pix, forma como as pessoas se relacionam também com a empresa. Hoje é mais fácil se relacionar via chat ou via WhatsApp do que por ligação. Então, muitas pessoas querem resolver as questões de maneira mais prática. Isso não dá para fugir disso em relação ao segmento funerário. Nós, do segmento, nós temos que investir em tecnologia para se conectar melhor com esse cliente. Em relação a todas essas atividades que eu estou falando aqui, nós implantamos também o velório virtual, onde a pessoa pode, de onde ela estiver no mundo, acompanhar um velório do ente querido. Até pouco tempo atrás, isso não era possível, era um tabu muito grande. E nós lançamos isso e hoje é um sucesso. O parente, né, o ente querido, não está presente, mas participa. Exatamente, cara. Então, a gente via o sofrimento das pessoas que tinha algum familiar que estava muito longe, até fora do país, e não conseguia participar do velório. E não dava para esperar essa pessoa vir, enfim, para participar. Então, com o advento da tecnologia, isso foi possível. Por exemplo, estou dando esse exemplo aí em relação ao velório, mas a gente pode citar inúmeros. Então, o Digna hoje, nós temos toda uma estrutura de governança de tecnologia para estar na vanguarda em relação à segurança de dados. Os clientes confiam em nós para guardar os dados deles.
Então a gente tem que ter uma governança de dados assim que é realmente o que nós fazemos é o que tem de melhor em relação a isso. Nós temos muito investimento relacionado à própria governança da empresa. Então, ter um sistema de gestão onde a gente consiga fazer a gestão dos clientes, fazer a gestão financeira, contábil, seja lá qual for, dentro de uma tecnologia que também atenda as questões legais. Tem toda uma questão relacionada à experiência do cliente. Então, como utilizar a tecnologia para melhorar a experiência. Exatamente. Então, essa questão do velório virtual é um exemplo disso. Outro grande exemplo, já que você falou nisso, em melhorar a experiência do cliente, e é um sucesso no Grupo Digna, a gente já consegue vislumbrar isso, o advento da telemedicina, favorecendo muito o atendimento para os nossos clientes. Sem dúvida, você tocou num ponto aí importante. Eu acho que o Digna, quando nasceu lá atrás, ele já nasceu com a cara de plataforma de serviço, né? Não só de serviço funerário. Desde o começo a gente tinha as parcerias aqui com diversos estabelecimentos aí que davam um serviço para o nosso cliente, cobrando mais barato, né? E a telemedicina, eu acho que ela veio para ficar. Ela não cuida de um atendimento complexo, ela cuida ela evita muitas vezes que a pessoa precise se deslocar até uma clínica, uma UPA. A maioria das pessoas hoje tem smartphone, a internet foi absolutamente popularizada. Então, independente de onde você esteja, se tem um celular, uma conexão na internet, que não precisa nem ser uma conexão às vezes boa, não consegue fazer uma ligação, mas consegue acessar a internet. Mas consegue acessar a internet e consegue fazer uma consulta sem sair de casa. Então, eu acho que o Digna proporcionar isso para os nossos clientes por um preço baixo, né? Eu acho que o ganho de ser como nós somos também essa plataforma de serviço, nós conseguimos oferecer outros serviços que sejam essenciais por um preço muito competitivo. Então, eu acho que a telemedicina ela vem crescendo muito no Brasil e foi uma felicidade assim, conseguir viabilizar isso para o nosso cliente e ele ter uma consulta sem sair de casa. Então, isso também é investir em tecnologia, investir em atendimento, na experiência do cliente. E eu consigo ver isso, inclusive, João, por exemplo, nós temos muitos clientes que moram realmente no interior, na zona rural, e em cidades distantes daqui, acima de 120, 130, 150, quase 200 quilômetros de distância, por exemplo, de Campina Grande. E esse cliente, ele teria que sair de casa às 3, 4 horas da manhã para chegar em Campina Grande, né, ou numa cidade maior, enfrentar ainda uma fila. E esse cliente hoje, de dentro da sua casa, né, sem despesas com deslocamento, que também acontece, ele consegue marcar e fazer uma consulta online. Isso é um avanço muito grande, beneficia muito o cliente. Pois é, cara, eu sou entusiasta desse projeto justamente por isso. O quanto ele viabiliza esse atendimento de baixa complexidade, né? Obviamente, se a pessoa tem até uma condição um pouco mais complexa, o próprio médico da telemedicina, ele vai direcionar você para um especialista, né? Parte dos atendimentos se resolvem nessa primeira consulta online. E dali o médico também passa já a receita para você comprar um medicamento, enfim. Isso tranquiliza muito, inclusive, o nosso cliente que está nos assistindo, que existe uma equipe de profissionais que fazem essa gestão aqui no Digna, que, como o João Pedro, né, a gente já citou antes, é uma equipe que está moldando o presente da nossa carteira, o presente do Digna, e também moldando o futuro. E falando em futuro, a gente queria saber de você se tem algum spoiler aí que você pode dar em relação à tecnologia e também em relação ao que o nosso cliente pode esperar de mais benefícios. Eu diria, Dani, que o grupo tem 20 anos, mas o melhor ainda está por vir. Nós somos incansáveis como equipe, você faz parte disso, para buscar melhorias e buscar novas soluções que façam sentido, que consigam resolver alguma dor. Eu diria que nós estamos no melhor momento. Temos muitos projetos pela frente. Eu acho que chegar aos 20 anos de grupo é muito importante e olhar tudo que nós passamos até aqui nos dá um orgulho muito grande. Mas, sobretudo, nós temos que olhar para o futuro. Óbvio que temos um presente aqui que nós precisamos entregar, mas nós temos um futuro muito promissor. Temos muita solução que a tecnologia vai facilitar a vida do nosso cliente em relação a alguns pontos. Acabamos de lançar um aplicativo aí do Digna, onde o cliente pode, inclusive,
ter acesso à carteirinha dele de maneira digital. Foi lançado essa semana esse aplicativo. Esse ano já lançamos o Telemedicina, temos um portal também que está renovado, tem algumas outras soluções de tecnologia que estão mais voltadas para a administração e gestão da empresa, mas tem muita coisa boa. Não posso dar tanto spoiler assim, mas existem, por exemplo, esse ano aí, tem pelo menos 2 serviços aí muito interessantes que nós estamos lançando, né? 2 projetos, tem um projeto ambos em parceria do Digna com o Parque da Paz, né, projetos do Grupo Digna, que são bem interessantes, eu acho que o pessoal vai gostar muito, e eu não vou dar spoiler, porque vão fazer, inclusive, o pré-lançamento, né, você sabe o que é, mas eu diria, o melhor está por vir. O nosso grupo completa 20 anos, com hoje já são mais de 450 mil vidas atendidas aí no estado da Paraíba, Pernambuco, 450 mil pessoas que acreditam no nosso projeto, né? Isso é muito importante, é muito gratificante. Então aproveito aqui o espaço para agradecer a todos os clientes do Digna que acreditam, do Grupo Digna, são clientes do Parque da Paz, ou do Digna, ou da Amo Flores, que acreditam, confiam no nosso trabalho, que é um trabalho feito com muita seriedade, é um trabalho feito, de fato, sempre pensando no melhor do cliente, cuidando do colaborador, entendendo também que nós somos um ator importante na sociedade, então procuramos também ocupar esse espaço como alguém que possa transformar e melhorar a vida das pessoas. Acho que a empresa nasceu por isso, desde o começo. Agradecer também, aproveitar o espaço para agradecer aos nossos colaboradores também, somos mais de 430 colaboradores e aumentando esse número, que também confiam no nosso trabalho aqui dentro, né, que depositam a confiança e toda a dedicação. Temos um time espetacular e esse time e esses clientes que vão conseguir nos levar adiante. Por isso que o futuro ele é muito promissor. Tenho certeza que os próximos 20 anos serão ainda melhores do que esses 20 que estamos comemorando, né? Que maravilha. E olha só, nesses 20 anos de Grupo Digna, hoje nós estamos aqui com o João Pedro e é uma satisfação muito grande poder fazer parte dessa história, inclusive. E eu queria que você deixasse aqui, você já começou aí, mas vou pedir para você deixar uma mensagem, olhando para aquela câmera, para o nosso cliente, para o cliente Digna, o cliente externo, sim, aquele que tem um plano Digna, que paga as suas mensalidades, que concorre a prêmios, que tem telemedicina, que tem à sua disposição o velório virtual, que tem também os benefícios em vários parceiros, né, que é aquele nosso cliente fiel. O que é que ele pode esperar do Digna? Você, como gestor, pode olhar para lá e falar diretamente com ele. Ao cliente do Digna eu tenho muita, como eu falei anteriormente, muita gratidão. Desde o começo, a gente via a quantidade de pessoas que confiaram no nosso projeto. Às vezes, quando a gente tinha muito pouco ainda para oferecer, e acreditaram, de diversas cidades, de Campina Grande, das cidades circunvizinhas, das zonas rurais também. Nós íamos lá com os vendedores, batíamos nas portas das pessoas e desde o começo essas pessoas acreditaram muito no nosso trabalho. Então eu agradeço imensamente a confiança que vocês têm. Como eu disse, temos muitos projetos novos a serem lançados que vão tornar a nossa empresa, o nosso grupo, cada vez mais relevante em relação a soluções, né, que melhorem a vida de vocês. Mais uma vez, muita gratidão por confiarem no nosso trabalho e podem esperar que o melhor ainda está por vir. O melhor está por vir e com certeza nós queremos ter essa relação com os nossos clientes do Grupo Digna, não somente ali naquele evento funeral que um dia vai acontecer e nós estaremos aqui para atendê-lo, mas também com novidades, com soluções que facilitem a vida dos nossos clientes. Não é isso, João? O foco é esse, Dani. Cada vez mais oferecer soluções melhores no segmento funerário, claro, mas expandindo essa nossa atuação para as outras áreas, mas sempre voltado para atender melhor o nosso cliente. Até porque a nossa missão é cuidar de pessoas e celebrar a vida. Então nós temos que ser fiéis a essa missão e tudo que nós fazemos aqui a gente tem ela como o nosso guia, né? E continuamos no nosso episódio em alusão aos 20 anos do Grupo Digna,
nosso GDcast, que é o podcast do Grupo Digna. Estamos compartilhando com vocês histórias que inspiram e que mostram o verdadeiro sentido do acolhimento no segmento do luto, de inovações. Nós vamos conversar também com Renato Rocha, que é um dos fundadores do Grupo Digna, e ele sim estava lá desde o começo, tanto no cemitério, no Parque da Paz, quanto no Grupo Digna. Seja muito bem-vindo, Renato Rocha. Muito obrigado, Daniel. É um prazer estar aqui com você e com todo mundo participando do podcast. Eu acho que é um momento especial, 20 anos, é uma longa trajetória, uma trajetória que você acompanhou desde o início do Digna, não é isso, Daniel? Me lembro muito bem e fico muito feliz de estar aqui compartilhando com você e com vocês algumas histórias dessa fundação. Para começar, eu vou perguntar quem é Renato Rocha e de onde vem também essa visão sua empreendedora. Renato Rocha é campinense de nascimento, 13 anos e botafoguense do Rio do Coração, filho de Arimateia e Lindalva, duas pessoas que eu me espelho muito, são pessoas que têm perfis distintos, mas que têm valores muito similares. Então são pessoas que realmente foram grandes exemplos de pai e de mãe e de seres humanos também. Isso me engrandece muito tê-los como exemplo dentro de casa. Sou empreendedor nato, gosto de empreender, sou muito curioso, então isso é uma característica boa, e sou perseverante nas coisas que eu entendo que são importantes e que são necessárias. Maravilha. Renato, o Grupo Rocha tem assim uma expertise, né? Tem um know-how muito grande no que se diz a respeito à construção civil. E quando você estava lá na construção civil, há 20 anos atrás, eu queria saber de você de como surgiu essa ideia de criar, né, de montar um cemitério aqui na cidade de Campina Grande, que hoje, inclusive, é referência para o Brasil inteiro. Perfeito. É uma história, eu sempre digo que não existe, quem me ensinou isso foi Dom do Sem, não existe coincidência, existe providência. E é uma coisa bem interessante, por quê? Porque há 24 anos atrás, meu pai sempre gostou de fazenda, de matéria, enfim, criava vaca e sempre teve um sonho de ter um laticínio. O que é que acontece? Eu acompanhava pouco ele nessas ilhas, só que teve uma viagem que me chamou a atenção, que era para Natal, para conhecer um laticínio lá em Natal. Fui com ele para Natal para conhecer esse laticínio. Tivemos, quando estava chegando em Natal, a pessoa que ia nos receber, que era tipo um intermediário, enfim, era parente do pessoal que tinha esse laticínio lá em Natal, era um laticínio de pequeno porte, que fazia o quê? A industrialização do leite. Papai produzia leite à época. Aí ele disse, Arimateia, eu estou aqui no velório do meu tio que faleceu, no Morada da Paz. Passa aqui, por favor, para me pegar. Aí foi uma coisa assim meio de surpresa. Aí a gente passou lá. E lá a gente visitou o cemitério Morada da Paz. O cemitério Morada da Paz já tinha o quê? Uns 8 anos construído. E aquilo foi encantador. A gente visitou no cemitério Parque, aquele tipo de cemitério que a gente só via em filme. E isso daí foi uma coisa que a gente... Eu olhei para papai, o papai olhou para mim. Aí eu disse, papai, a gente tem que levar um desses para Campina Grande. Aí ele concordou, vamos atrás, aqui é um excelente negócio. Terminou que a gente visitou o laticínio não foi para frente, mas o cemitério foi para frente. Só que a gente não sabia de nada, não sabia como era a parte da legislação, enfim, não sabia de absolutamente nada de como era montar um cemitério. Foi quando ele me deu essa missão, na época eu tinha o quê? 19 anos, salvo engano, 18, 19, e fui atrás da legislação. Existe uma legislação municipal, onde a gente viu qual era o sistema, que era através da lei de concessões públicas. Começamos a fazer todo o trâmite legal, escolha de área, tudo. Conseguimos o contato de Eduardo Vila, do Grupo Vila de Natal. Grupo Vila de Natal, e ele nos indicou um arquiteto que tinha feito o cemitério dele. Começamos todo o trabalho a nível de viabilizar a parte de edital, enfim, apresentamos para o prefeito à época, que era Cássio, antes de ser governador. O dia que a gente foi apresentar, tomou um susto assim, porque todo mundo que vai fazer um cemitério, o povo diz logo que está doido, está quebrado. E ele deu total abertura para a gente fazer o
os trâmites, até porque a cidade necessitava. Na época, Campina Grande tinha o Monte Santo, que devia ter 70%, 75% dos sepultamentos, lotado, reportagem direto na televisão e no jornal. Em condições precárias. Condições precárias. Tinha um cruzeiro relativamente recém-inaugurado, o Zé Pinheiro, que estava muito cheio, e tinha um cemitério que era um cemitério, na verdade, misto, economia mista, que não foi passado pelo processo de concessão, que era o cemitério do Araxá. O Araxá com problemas sérios de drenagem, entendeu? Então, sempre tinha, principalmente antes de se fazer o urbanismo daquela região do Araxá, tinha várias reportagens que tinha entrado água, enfim. Então, a gente começou nesse processo. Aí, do meio para o fim, da parte de licenciamento, aliás, o projeto já estava aprovado. Aí eu olhei para papai olhou para mim e disse: rapaz, esse projeto não dá certo não. Aí a gente chamou um dos maiores arquitetos e amigos nossos de longa data, que é o Dr. Sidney Silveira. Pois. Para quem não sabe, é um arquiteto que fez aqui uma obra emblemática, que foi a sede da FIEP, e entre outros prédios que ele fez em Campina Grande, está a expansão da Universidade Estadual, está o Centro de Couros e Tanancos, e é um arquiteto que é uma referência nacional. Ele é pupilo de Oscar Niemeyer, então ele pegou os projetos, rasgou, a gente pagou os projetos, tudo, e a gente refez o projeto novamente. Do zero. Então foi um grande desafio em relação a isso. Processo de reaprovar o projeto. Então a gente perdeu quase 1 ano e meio nesse processo de reaprovar o projeto e tudo, mas conseguimos, e o cemitério ficou daquele jeito. Ele tem uma visão de longo prazo muito interessante. Então, mesmo sendo um projeto com 25 anos praticamente, você vê que é um projeto muito atual. Começamos a obra, aí a gente fez, enfim, apanhando muito, mas sempre pesquisando. Comecei a ir nas reuniões da Sincep e Assembra, sem ter cemitério ainda, e fui pegando contato, fui vendo, entendendo mais da legislação. E a gente foi bem desbravador em algumas soluções técnicas. Então, o Campo Santo Parque da Paz foi o segundo cemitério-parque do Brasil com sistema de drenagem a seco. Porque o grande problema dos cemitérios-parques, de uma maneira geral, é pela falta de oxigênio e a mumificação dos corpos. Isso a gente viu em Natal, isso era uma coisa que acontecia. Então, a gente fez o desenvolvimento dessa tecnologia aqui. Kleber, calculista, abraçou o projeto também, fez aquele sistema de forma que a gente usa até hoje. É um sistema bastante otimizado de construção, e a gente foi desenvolvendo essa parte aí de apanhando e desenvolvendo, enfim, na construção aí do Campo Santo Parque da Paz. Quando a gente já estava aí com uns 25% ou 30% de obra, surgiu um grupo de Maceió querendo comprar metade do projeto e entrar com a gente para fazer o restante, que era o pessoal da CAP. Essa CAP era formada por Viana, Osano Sérgio, Miguel e Sônia. Eram 4 sócios, viraram sócios nossos, ficaram sócios nossos aí durante 1 ano aproximadamente. O que é que aconteceu? Tiveram uma briga interna, desgostaram de alguns investimentos que eles tinham também, tinha outros projetos que não foram continuados em outros segmentos, nos procuraram e disseram que queriam vender a participação deles. Terminou que a gente fez um esforço grande, comprou a participação deles e ficamos só. Foi quando a gente, até numa venda de uma área nossa, onde é o Motiva hoje, meu pai reservou aí 40% ou 50% do recurso e a gente concluiu o cemitério e pagou os sócios que tinham saído. Mas foi uma luta grande, meu amigo, nesse inteirinho todo aí de construção. Ao todo foram 4 anos entre licenciamento e construção. Cemitério é um tipo de projeto que demora muito para licenciar. Não por problemas, vamos dizer assim, de contaminação nem nada, é mais pela questão mesmo de preconceito. Sim. Existe um preconceito muito grande com a atividade, dizendo que é uma atividade poluidora, onde a gente sabe que é o contrário. A escolha da área também foi muito engraçada. O cemitério não ia ser ali, tá? O cemitério ia ser ali perto do Mutirão, e quem escolheu aquela área foi Eduardo Villa. Eduardo Villa esteve aqui visitando a gente, logo no início, eu estou voltando mais um pouquinho, porque vai surgindo aí a
as coisas e a gente vai falando, eles disseram, mas até aqui não dá cemitério não, me perdoe, mas aqui dá para fazer casa, dá para fazer muita coisa, cemitério não dá. A gente viu aquela área lá onde é o Campo Santo hoje. E aquela área tem uma característica, por ela ser vizinho ao aeroporto, só dava para fazer duas coisas conforme a legislação vigente. Ou fazia tanque para piscicultura, ou fazia cemitério. Campinas não tinha água à época, então era melhor fazer cemitério. Tem algumas pessoas que ainda brincam, que dizem que é o único cemitério do Brasil que tem aeroporto. Mas porque, na realidade, o muro do aeroporto é colado com o cemitério. Isso. E me diz uma coisa, Renato, a gente sabe que difundir uma cultura nova não é muito fácil, né? A gente passa isso muito também no nosso segmento, e depois a gente vai falar sobre isso, no que diz respeito à cremação. Mas, voltando um pouco lá na construção do Parque da Paz, era um modelo diferente de cemitério, era um modelo parque, com certeza, né? Um ambiente mais agradável, menos mórbido, vamos dizer assim, mas assim, também para o povo de Campina Grande, era um tabu, né? E você falando, voltando também um pouco ao outro assunto, você falando sobre a área que foi escolhida para o Parque da Paz, no começo era... Não, o Parque da Paz fica lá no extremo da cidade. Mas como a cidade cresceu muito, hoje, na realidade, o Parque da Paz está dentro e perto de tudo, né? Não, ele ficou muito bem localizado. Enfim, a questão do cemitério era um ponto de referência, sempre foi. Hoje eu posso dizer que até o contrário, o povo diz, não, o aeroporto é vizinho ao cemitério, né? Mas o cemitério que é vizinho ao aeroporto. Então foi uma coisa muito desbravadora na época, realmente era um longe que ficou próximo, dos méritos a meu pai. Ele tem uma visão espacial de Campina Grande que pouquíssimos têm, então ele investe onde a cidade vai crescer, ele tem isso de uma forma muito instintiva, e isso aí realmente a gente vê que colocou o cemitério no local certo. Você falou da parte de desmistificar. Como vender um produto desse agora? O cemitério está pronto. Como é que nós vamos... Na verdade, o que é que a gente fez? Na época, a Criares já trabalhava com a gente. Uma agência de publicidade. A agência de publicidade, que era de Helder. A Helder até já faleceu, era um grande amigo meu, Juca e Rosário. Era a principal agência de Campinas. E o que é que a gente fez? A gente fez uma grande pesquisa de mercado, e a gente colocou nessa pesquisa os pontos que a gente queria entender que era importante. Um dos pontos foi a denominação. O que era melhor para se trabalhar, se era cemitério ou Campo Santo. E a gente viu que a grande maioria, para aquele tipo de empreendimento, entendia que o ideal era que se fosse denominado Campo Santo. Na realidade, são palavras sinônimas. Sinônimos. Então, há muita coisa do que a gente fez de propaganda, de definição, veio dessa pesquisa de mercado que o professor Braga, da Opinião, fez na época, sobre a questão do gramado, número de jazigos, a precificação. Então, tudo isso a gente fez dentro de uma grande pesquisa de mercado na época, que nos norteou muito bem. É um empreendimento, para você ter uma ideia, levando em consideração a expansão da cidade, levando em consideração o prazo de exumação de Campina Grande, ele tem condição de atender até 2,5 milhões de pessoas. Então, é muita gente. Então, é realmente um empreendimento que foi pensado por hoje e por amanhã. Isso é engraçado, até na questão de Arimatea, principalmente, porque ele sempre teve isso com Campina. Então, ele criou o Campina Grill porque ele disse, não, vou criar porque Campina precisa de um. O cemitério idem. Ele falou um restaurante famoso aqui. Isso. Ele falou, não, Campina precisa de um cemitério desse. E foi isso. O que é que a gente fez? A gente fez evento com os donos de funerária de Campina Grande, a gente juntou todos os donos de funerária antes da inauguração para apresentar o projeto. Na época não existia ainda difundido plano funerário, então o que tinha muito era as funerárias, era quem dominava o segmento. E tem até isso foi um almoço que a gente fez no primeiro Campina Grill, que já foi demolido. Tem até uma coisa interessante que, quando sentou na mesa, acho que tinha uns 20, eu consegui juntar uns 20 donos de funerária para a gente apresentar o projeto. Eu sentei na mesa antes da apresentação e fiquei do lado de Ricardo, lá do Catão do Araxá. E ele, sem me conhecer,
Ele começou a dizer, mas é um doido, fazer um projeto desse, essa invenção desse menino dele, eu tô doido para conhecer, e esculhambou. Aí no final chamaram para fazer a apresentação, eu me apresentei, prazer, Renato Rocha. Mas rapaz, esse homem ficou, eu nunca esqueci disso. Foi bem, bem cômico esse negócio. Mas foi isso, as funerárias nos abraçaram muito bem na época. Entendeu? Seu Soares, seu Fernando. Seu Fernando, seu Soares, todo mundo. E isso aí foi realmente uma coisa boa. E engraçado que é o seguinte, uma das maiores dúvidas que o pessoal tinha em relação ao cemitério Parque era se enterrava em pé. Já me perguntaram muitas vezes. Então a gente fez na época uma maquete. A gente fez as 3 maquetes pequenas mostrando como era o sistema de sepultamento, o pessoal vê que não era em pé. Era uma cultura nova, né? Então realmente despertava muita curiosidade das pessoas. E agora vamos falar um pouquinho, e você também estava lá, quando foi que você teve essa ideia, porque a dona Lindalva já conversou aqui com a gente, e ela falou, Renato chegou e me disse sobre plano funerário. Mamãe, vamos fazer um plano funerário. De onde veio essa ideia? Que na realidade não deixa de ser um complemento do serviço que já estava sendo prestado pelo Parque da Paz. Perfeito. Como é que surgiu a questão do plano funerário? O plano funerário surgiu do seguinte: quando o Campo Santo já estava aí com seus 4, 5 anos, aí começou o advento de plano funerário, e a primeira pessoa, assim, eu acho que isso aí ninguém nunca falou, mas nós fomos sócios do Plafan. Então, ele tinha aquele prédio, que hoje é a sede do Plafan, esteve lá com a gente sempre teve uma boa relação com eles, e nos chamou para entrar de sócio em plano funerário. Na época, eu fui com ele e fui visitar até seu Raimundinho, Dona Iracema, lá de Fortaleza. Demos uma volta grande pelo mercado lá. E aí a gente definiu fazer essa sociedade, Campo Santo e Plafan. E começamos a fazer. O que é que a gente viu? Fizemos a reforma do prédio, aquela reforma da sede do Plafan fomos nós que fizemos na época. Deixamos pronto e ia começar a atividade. Antes de começar, a gente optou em sair, porque pegava mal para a gente ficar com parceria com uma funerária só. Então, o que a gente tinha investido, se eu não me engano, na época era 60 mil, hoje seria, sei lá, R$1 milhão. A gente dividiu com ele em suaves prestações, do jeito que ele quis, até porque era a gente que estava querendo sair do negócio. E a gente desejou boa sorte para ele e para ele tocar a questão do plano funerário. Só que já tinha nascido a cimento da necessidade. O que é que eu via na época? Eu via que os planos funerários, de uma maneira geral, quando nasciam de funerária, eles nasciam com algumas amarras, porque não era o que a população queria. Porque ele estava querendo, na verdade, ele não via o que estava entrando com o plano, ele via o que estava perdendo de serviço. Eu sempre achei que um plano funerário de sucesso, ele tinha que nascer sem as amarras da funerária. As amarras a nível de quê? De você não ver a questão do plano como um concorrente para a funerária. Entendeu? Então, mais uma vez, peguei Helder, da Criário, já prestava serviço para a gente. Mais uma vez, fizemos uma grande pesquisa de mercado para entender a questão de plano funerário, entender o que é que a população queria, o que é que eles queriam que tivesse dentro do plano, enfim. Na época, eu estava fazendo até um MBA em gestão empresarial pela FGV. Interessante que eu, David, é amigo meu até hoje, Senco é dono até daquela cervejaria Senco, lá em Vadocongó. O meu grupo que fez o nosso TCC lá, éramos nós 3. E eu os convenci ao nosso plano de negócio ser a criação de um plano funerário. E assim fizemos. Conseguimos tirar a nota máxima e foi uma chacota sem fim lá no curso, porque tinha gente de outros setores e tal. E o pessoal, mas isso não existe, não sei o quê, enfim. Até há uns 5, 6 anos atrás eu tive acesso a esse documento, e é bem legal que a gente nota que muitas das premissas
muitas das concepções do que viriam a ser a visão, a missão, veio do lado de trás, veio desse trabalho. Estava com um plano na mão e aí chamei a mamãe. Disse, mamãe, eu acho que a gente devia pegar, a mamãe tinha recebido um dinheiro na época. Disse, mamãe, eu acho que o negócio que a senhora deveria entrar era no plano funerário. E dei total incentivo à mamãe para a gente colocar a questão do Digna. E mamãe foi muito guerreira, foi muito desbravadora. E aí a gente começou com a questão do Digna, com uma chancela que, a meu ver, era mais importante, que ela é a chancela de quê? Do Campo Santo e do Grupo Rocha. Então isso pesava. Então foi isso que a gente fez, foi como o Digna nasceu, foi dessa forma. Inclusive eu presenciei algumas peças publicitárias em que saía a logo do Digna, a Campo Santo, né, o Parque da Paz, e também o Grupo Rocha Cavalcante. Isso. Interessante você falar, Renato, sobre a questão das funerárias. Eu sempre falei o seguinte, eu observando muito o mercado, algumas empresas elas eram funerárias e se transformaram em planos funerários, né, planos de assistência. Mas muitas delas, eu observei muito durante esses anos, que continuam com aquela mentalidade de funerária. Né? O Digna não, o plano Digna já nasceu como um plano, né? Não veio de funerária e se transformou em plano, já nasceu plano. E nós contribuímos, inclusive eu considero, aqui na cidade, na região, existiam muitos papa-defuntos, né? Que todos conhecem, na porta dos hospitais e tal, e eu sempre achei isso, assim, tive muita aversão a esse tipo de atitude, né? E nós fizemos o quê? Vendemos muitos planos funerários e quando o cliente, o associado, ele tinha alguém na família que faleceu, nós começamos a tirar véis lá dos papas defuntos na porta do hospital. Por quê? Faleceu alguém da minha família, eu faço o quê? Peguei o telefone, com só uma ligação, todas as providências eram tomadas. Isso mudou muito a cultura no segmento em Campinas. Mudou muito. O Digna é o primeiro plano que nasce sem ser dentro de uma funerária. O nome Digna realmente foi uma ideia minha na época. Já é um nome disruptivo também. Disruptivo, que tem a ver com dignidade. Porque era justamente isso que as pessoas não tinham, principalmente das classes mais baixas, em relação a dignidade desse momento de dor. Eu acho que o Digna, nesse momento tão difícil, ele ajudou muitas famílias a darem uma homenagem. A gente ajudou muita gente a ter um processo de luto digno. E eu acho que é uma empresa que o nome tem tudo a ver com ela. Posteriormente também, depois de alguns anos, veio a ideia também de implantar em Campina Grande um crematório. É uma cultura muito diferente do que a gente está acostumado. A gente sabe que no Sudeste e no Sul existe uma cultura um pouco mais desenvolvida a respeito disso, né? Você considera, nesses anos já que o crematório está em atividade em Campina Grande, você considera que a gente já conseguiu mudar a conscientização das pessoas? Até porque muitas pessoas, e eu considero isso, não optam pela cremação por falta de informação. Perfeito. E quando eu não tenho informação, eu crio uma aversão, né? Você concorda? Concordo. Tem uma coisa engraçada que foi a compra do forno funerário. Eu fui para uma feira funerária em São Paulo com o João Pedro. E assim, eu sempre fui muito afoito para investimento. O João Pedro sempre foi muito mais pé no chão. E a gente estava lá, antes a gente tinha pesquisado sobre a questão dos fornos e tal, aí tinha a American Incineration, que na época era uma das melhores marcas que tinha de forno, aliás, até hoje é um forno americano, e a gente estava lá vendo a questão de forno, e uma coisa que a gente tinha muita clareza, até pelo que aconteceu em João Pessoa e em outras praças, que o crematório não existia mercado para o crematório ser um negócio completamente fora do cemitério. Ele teria que ser um negócio incubado dentro de uma estrutura de cemitério para que se tivesse o quê? Uma sobrevida comercial sem precisar entrar em guerra de preço. Então a gente disse, não, a gente tem que botar um crematório. Então eu, na feira com o João Pedro,
A gente terminou que a gente conheceu lá Antônio Iglesias, que é o representante da América Cinerejo. Saímos de lá com o negócio fechado, 20 pagamentos para receber daqui a 20 meses, que não tinha nenhum prédio para fazer ainda. Aí João Pedro, como é que a gente vai pagar? Como é que a gente vai dizer a papai? Como é que a gente vai pagar isso? Não, vamos ver como é que a gente vai depois. Essa é outra etapa. Mas saímos com o negócio fechado, começamos a pagar em suaves prestações a questão do forno. E realmente, assim, a questão do crematório, o que é que acontece? A gente está dando mais uma opção. Cremação, quando você for ver, qual é a minha análise de futuro? Tudo se repete. Se você for ver, o que aconteceu com outros países é o que vai acontecer aqui. Então, o que é que eu sempre digo? Cremação vai chegar a 30%. Onde tem crematório. Na média brasileira, pelo Brasil ser um país continental, nunca vai passar de 10%, 15%. Mas em cidades que possuem crematório, a ideia é que chegue perto de 25%, 30%. E aí nós temos aqui em Campinas um dos crematórios mais modernos do Brasil. Foi o primeiro crematório do Brasil a trabalhar com gás natural encanado da PV Gás. Todos os outros crematórios trabalhavam com GLP e com outros tipos de gás a combustão, sem ser o gás de rede, que é um gás muito ecológico e muito mais seguro para quem não sabe, porque ele é mais leve do que o ar, então em caso de vazamento ele dissipa, diferente do GLP que ele condensa e pode existir acidentes. O primeiro crematório chegou no Brasil em 1974, na cidade de São Paulo, que é o crematório da Vila Alpina. E os técnicos que dão essa manutenção no crematório da Vila Alpina são os mesmos técnicos que dão assistência aqui em Campina Grande. No nosso que hoje o Vila Alpina faz parte da concessão da qual o Campo Santo é sócia também. Eu quero saber como é que Renato Rocha hoje se sente olhando para esses empreendimentos voltados para o segmento do luto, principalmente, por exemplo, quando a gente olha para um plano Digna, e você vê que o Digna não é só hoje um plano de assistência. O Digna hoje é uma plataforma de serviços em que as pessoas que aderem ao plano têm acesso à telemedicina, têm acesso aos descontos, né, de vários parceiros oferecendo descontos, tem também a questão dos equipamentos convalescentes, agora também tem acesso a uma plataforma de educação. Então, assim, sempre, né, o Grupo Digna inovando e trazendo para os seus associados coisas novas. E eu sempre defendo o seguinte: nós que fazemos parte do segmento funerário, não precisamos deixar para ter contato, um relacionamento com o nosso cliente só quando acontece o evento funeral. Vamos ter também um relacionamento com o nosso cliente fora desse contexto, né? E isso aproxima a gente muito do nosso cliente, isso é muito, e sorteio semanal, inclusive, né? Que nós vamos na casa do nosso cliente, eu mesmo adoro tomar café com nossos clientes, dar uma notícia boa, né? Chegou alguém do Digna para trazer uma notícia boa, que eu ganhei 5, 10, 15, 20, 60 mil reais. Isso é muito gratificante, né, Renato? É muito gratificante. É uma mudança de visão. É uma mudança de visão importante. Eu acho que a cada dia que passa, a gente está virando um plano de assistência familiar, não um plano de assistência em luto. Então, quando eu digo um plano de assistência familiar, é um plano que está dando assistência nos clubes de desconto, é um plano que está dando assistência para a educação das famílias. Então, ele está virando um ente daquelas famílias. Isso faz com que nós tenhamos uma carteira com uma perenização muito maior, que a gente deixa de ser uma despesa e o Digna está virando um investimento. E aí eu dou os parabéns à equipe do Digna por essa visão, em especial aí a meu irmão João Pedro, que teve a sabedoria de formar um baita de um time aqui, e eu acho que essa mudança é muito importante. Termina que o Digna vira uma plataforma até para incubar outros projetos, e esses projetos, quando tiverem na maturação certa, começarem a ganhar vida própria, enfim. Mas é um trabalho realmente diferenciado que o Digna faz e que vem dessa concepção desde a sua criação de não ter amarra de funerária. Então, o Digna hoje, ele é um plano de assistência familiar, ele não é um plano de assistência em luto. Você tocou num assunto interessante, a gente conversou há poucos instantes, você falando sobre a tecnologia na drenagem, no Parque da Paz. Como é que as pessoas
enxergam o investimento de uma empresa funerária, mas agora uma plataforma de serviços, em tecnologia? É extremamente disruptivo. O grande ativo são dados, é justamente ter uma perspectiva de visão sobre a questão do consumo. Então, o Digna hoje ele tem o quê? Tem uma montanha muito grande para garimpar e para que se faça esse desenvolvimento, que esse desenvolvimento sirva não só para o setor funerário, como para outros setores que nós estamos aí inseridos. Então, o Digna hoje é um exemplo de venda. Não é de venda funerária, é de venda de uma maneira geral. É um case de sucesso, é um case de atendimento. Então, isso é muito importante. Esse fator disruptivo vem muito também da questão do PAEX. Foi engraçado porque o PAEX foi apresentado a mim pelo Banco do Nordeste na época. Isso faz muito tempo, até por Arthur, que era superintendente. Aí fiz uma reunião com João Pedro e com mamãe, apresentei o PAEX, moral da história. Teve uma resistênciazinha no começo, mas concordaram em ir para o PAEX. E graças a Deus eu posso dizer que foi uma primeira empresa funerária do Brasil a participar. E eu tenho muito orgulho de ter trazido o PAEX aqui para o Digna. E eu tenho muito orgulho do quanto foi importante para o desenvolvimento empresarial e profissional de João Pedro e de todos os colaboradores que participaram dessa empreitada. Então isso me dá um orgulho muito grande e eu acho que, principalmente nas reuniões, ficou as reuniões que fazem, as mesas redondas, nunca fui convidado, viu? Mas quero ir uma. Mesmo tendo trazido para o Digna, mas eu quero ir, mas você fica com uma visão muito mais ampla, você começa a ver que o que você vende não é caixão, o que você vende não é serviço funerário, o que você vende tem uma questão muito mais ampla, então você fica com uma visão muito melhor a nível de horizonte, a nível de enxergar não só a árvore, mas enxergar a floresta como um todo. Eu digo assim que, inclusive em algumas palestras, eu sempre falo o seguinte, que o segmento funerário tem alguns troncos grandes, né? E eu falo os troncos grandes, por exemplo, cemitério, plano de assistência, temos o crematório, né? A plataforma de serviços, mas cada tronco desse tem os seus galhos e as suas ramificações. Perfeito. E todos os dias aparece alguma coisa nova nessa árvore, né? Algum serviço novo que a gente pode agregar ao que a gente está vendendo. Mas eu queria que você falasse o que é que você vislumbra para o futuro do Grupo Digna. Eu visualizo muito Digna como uma empresa de desenvolvimento de soluções, de novos negócios, que possa até fazer parceria com outras empresas desse grande segmento de plano funerário. Que é um ecossistema. Que é um ecossistema completo e a gente possa fazer uma coisa muito mais ampla nesse sentido e muito mais diversificada. Porque nós temos um case de sucesso muito grande. Nós desenvolvemos aqui a base que hoje é uma base que pode ser usada em qualquer lugar do Brasil. E muitas empresas que estão aí, que são empresas boas, precisam justamente disso junto das suas estruturas, e eu acho que tem muita oportunidade aí surgindo, tem muita oportunidade aí, tem muito produto e serviço que pode ser incubado nessa grande plataforma de excelência que é o Digna, e depois ganhar vida própria. Eu acho que ela começa a virar o quê? Um ambiente de incubação para que a gente tenha outros CNPJs surgindo, que aí é o sonho de consumo de quem é empreendedor, para que eles ganhem vida própria e a gente possa fazer o mesmo benefício que a gente fez no setor funerário, não só de Campina Grande, mas da Paraíba e do Brasil, pela quantidade de empresas que vieram nos visitar e que hoje adotam até algumas soluções que viram aqui no Digna. Então, eu acho que a gente pode beneficiar outros setores daí para frente. Compartilhando soluções. Claro. Renato, queria então agradecer a sua presença aqui no GDcast. Renato, um dos fundadores do Grupo Digna, e junto com Dona Lindalva, e depois também chegando na gestão João Pedro Rocha. Queria te agradecer pela presença e queria que você fizesse suas considerações finais, deixasse aí uma mensagem para quem está nos assistindo. Consideração final parece coisa de debate político, não é o caso, mas vamos lá. Consideração final que eu queria fazer era agradecer a cada um dos colaboradores do Grupo Digna, a cada um daqueles que já passaram, não estão mais, a cada um que se comprometeu, porque o grande sucesso do Digna é justamente as pessoas que fazem parte dele, o amor e o comprometimento de cada um de vocês.
muito obrigado e que Deus nos dê um futuro brilhante aí de crescimento, não só da empresa, como de todos vocês que estão aqui junto com a gente. Muito obrigado. Maravilha. Compartilhando aqui com a gente, então, Renato Rocha, suas experiências, a sua história também. Tenho certeza que isso agregou muito para o nosso conhecimento, para as nossas experiências também, dentro do segmento do luto. Eu agradeço você pela sua audiência e até uma próxima no GDcast. Se esse assunto foi relevante para você, compartilha com seus amigos e até uma próxima. Um grande abraço.